E aí, pessoal, tudo bom? Essa semanazinha de radioatividade começou bem, hein? Não se preocupe, não, vai melhorar o negócio. Meu filho, daqui para frente, ó, questão de número 3, ele diz: o nuclídeo radioativo arsênio, emite, que número atômico 70, número atômico não, número de massa 77, emite beta e transforma-se em selênio, não é? 77, porque beta não altera o número de massa. Caso o selênio não fosse radioativo, e se a relação número de átomos de selênio, número de átomos de arsênio, veja, número de átomos de selênio, número de átomos de arsênio, fosse 31. Pessoal, vê, após 70 segundos, aí ele perguntaria: qual seria a atividade de uma amostra radioativa contendo 2 mols? Vê, o problema de uma questão, quando ela é difícil, essa questão é difícil, é porque você tem que... Eu falando vai ajudar muito, mas talvez não resolva o seu problema, porque você precisa de uma coisa chamada cancha. O que é isso? É já ter feito muitas questões, para já ter a percepção. Vê, primeiro, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui: caso o selênio não fosse radioativo, e a relação entre os átomos dele e os átomos de arsênio fosse 31, o que eu tenho como dado aqui, ó, vê, Bruna, se tá com dúvida nessa, depois fala comigo. Ó, vê, Marcela. Não, vê, é sério, vê. Pessoal, todo átomo, segundo ele aí, todo átomo de arsênio se transformou em quem? Em selênio. Não é isso? O arsênio está se transformando em selênio e emitindo beta. Isso quer dizer que o selênio vem, o selênio, elemento químico, ele o quê? Ele vem da desintegração do arsênio, certo? Então, todo selênio que eu tenho veio do arsênio. Aí ele está dizendo para mim que a relação é 31. Se é 31, então o arsênio se transformou em selênio e a relação foi 1 no final de arsênio e 31 de selênio, porque o elemento não acaba. Então, depois de 70 segundos, eu tenho 31. O que quer dizer 31? Que eu tenho 31 para cada um que ficou. Então, quanto é que eu tinha no início? Se eu tenho 31 de selênio e tenho 1 de arsênio, porque aqui não pode ser 0. Eu não tenho 0 de arsênio, concorda? Então, o arsênio foi virando selênio até a relação entre eles ficar 31 para 1. Se ele tivesse dito o contrário, se ele tivesse dito, ó, ficou 1 para 31, todo mundo ia perceber que no início tinha quanto? 32. Aí vê que legal. No início eu tinha 32 de arsênio, que virou 16, que virou 8, que virou 4, que virou 2, que virou 1. Então entenda, quando, vê bem, que é muito legal isso, vê. No início eu tinha quanto de arsênio? 32. E quanto é que eu tinha de selênio? 0. Certo? Aí foi passando, não foi? Aí eu vou ter quanto aqui? 16. E aqui, 16. Aqui eu vou ter 8. Aqui eu vou ter quanto? Aí você vai ter quanto agora? Vá, me diga. Você vai ter que ter, para 32 falta quanto? 20. Oxe, pessoal, vai. Quanto é que tu vai ter agora? Sempre vai ter que dar quanto? 32. Então vai ser 24. Muito bem. Aí agora aqui vai ter quanto? 4. Aqui vai ter quanto? Ó, 28, né? Aí agora aqui vai ter 2. Aí agora aqui vai ter quanto? 30. Agora aqui vai ter 1. Aqui vai ter quanto? 31. Então, quando a relação for 31 de o que, pessoal? De selênio. Quanto é que eu tenho de arsênio? 1. Então, no total, eu tinha quanto? Quando eu cheguei nisso, é porque no total eu tinha 32. Então, foram quantas meias-vidas? Uma meia-vida, 2,
3, 4, 5. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 tempos de meia-vida. Tempo de meia-vida vai ser 70 dividido por 5. Ó, isso tudo demorou 70 segundos, tá? Né? Deixa eu mostrar para tu. Ó. X é o tempo total sobre o tempo de meia-vida. Então, quem é X? 5. Foram 5 desintegrações. Tempo total, 70. Quanto é o tempo de meia-vida? Não sei. Então, quem é o tempo de meia-vida? Vá. Quanto é 70 dividido por 5? 14. 14 segundos, tá? Não tem 14 segundos, errar essa questão. Não terminou a questão, não. A pergunta dele, qual seria a velocidade de desintegração? A velocidade de desintegração é a constante radioativa vezes o número de átomos. O número de átomos tu tem que são 2 mols. Tá? 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Mas tu não tens o quê? A constante radioativa. Mas eu posso achar aqui, ó. Constante radioativa é 1 sobre a vida média. E a vida média é o quê? É o tempo de meia-vida sobre 0,7. Então, é 14 sobre 0,7. Quem é a vida média? 140 por 7 daria 20. Certo? Então, veja. Se a vida média é 20, quem é a constante? 1 sobre 20. Por que, Guga? Porque a constante é 1 sobre a vida média. Então, é 1 sobre 20. Vezes 2, vezes 6,02, vezes 10 a 23. Aqui, ó. Tá? Cortou, dá 10, né? E aqui vai dar 6,02 vezes 10 a 22 desintegrações. Resposta letra A. Então, voltando para o início. Lembre-se, ele falou o que para a gente? Ele falou para a gente assim, ó. Imagine que eu tenho o quê? Que o selênio se transformou, né? Como é que ele fala para a gente? Ele diz, imagine que todo o... Tá aqui, ó. Caso o selênio não fosse radioativo e sua relação átomo de selênio átomo de arsênio fosse 31. Então, ó, a relação fosse 31. A relação. Agora, só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Vou voltar a falar dele de novo. Arsênio se desintegra e vira quem? E vira selênio. Certo? E emite uma radiação beta. Não foi isso que ele falou? E ele fala mais. Ele diz o quê? Ó? Número de átomos de selênio, número de átomos de arsênio. Então, a X é selênio sobre arsênio. Aí, como é que você vai lembrar? Tudo que eu tenho de quem? De selênio veio do arsênio, certo? Então, se aqui eu tenho 31 para 1, porque embaixo tem 1, você teria que lembrar disso. Então, lembre-se, ó, no início eu tinha 32 dele e aqui eu não tinha nada. Passou a primeira meia-vida, aqui eu tenho 16 dele e aqui agora eu tenho quanto? Aqui eu tenho também 16, né? Que era 32. Aí aqui passou outra meia-vida, ele perdeu 8. Se ele perdeu 8, o daqui ganhou 8, concorda? 24. Aí passou outra meia-vida, ele perdeu mais quanto? 4. Aí, ó, reduziu a metade, então também aqui ganhou 4, ficou com 28. Aí passou outra meia-vida, aqui está com quanto? Com 2, aqui ganhou 2. Passou outra meia-vida, aqui ficou 1 e aqui ficou 31. Então, quando a minha relação for 31 de selênio, como ele colocou, eu tenho apenas 1 de arsênio. E ele sofreu quantas desintegrações? 1, 2, 3, 4. Não foi isso? Aí ficou, pessoal, 31 para 1, resolvido o problema. Aí agora o que é que eu sei? Vamos pegar os dados que ele nos deu. Lembra? Estou refazendo a questão, tá? Ele diz que isso acontece após 70 segundos. Então, eu vou ter o quê? 70 segundos é meu tempo total.
e a minha desintegração foram 5 desintegrações. Então, o tempo de meia-vida é só dividir 70 por 5, né? Lembra da fórmula? Então, deu 14. Não foi isso que a gente acabou de fazer? Só que, olha, quando eu fiz o tempo de meia-vida que deu 14, aí, olha, o que é que a gente lembrou? A gente tem que achar a vida média. Mas, Guga, por quê? Porque, veja, quando eu achei a vida média, que é o que, pessoal? Tempo de meia-vida por 0,7. Então, é 14 por 0,7, que dá 20. Aí eu acho... Minha única obrigação é achar agora a constante radioativa. Quem é a constante radioativa? 1 sobre a vida média, que é quanto? 1 sobre 20. Pronto. Aí ele pediu a velocidade. Eu sei que a velocidade é a constante vezes o número de átomos. Então, quem é a velocidade? Não sei. A constante é 1/20 e o número de átomos são 2 mols, que é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Fazendo isso, dá 6,02 vezes 10 a 22. E a resposta, como eu fiz 2 vezes a questão, é letra A. Tá? Aqui marcadinha a letra A para você. Gostou? Espero que tenha adorado. Espero que tenha adorado. Beijo.